Olá pessoal, faz tempo que eu não gravo aqui, né, para falar alguma coisa, dar uma contribuição, né, tentar trazer elementos, experiências, né, e uma visão, né, do mundo do autismo a partir do nível de esporte 1, né? E hoje eu já tinha tomado conhecimento desse assunto, mas não tinha tido ainda, né, não tinha ainda pensado sobre isso para poder estar aqui, né, falando alguma coisa interessante ou uma contribuição. Mas agora resolvi me inteirar mais, tá? Então eu fui ver, tem aqui uma, uma postagem lá que parece que é um G1, tá, gente? Quem quiser assistir tá aqui na tela, que sobre a Letícia Sabatella, né? E foi aí, parece que passou no Fantástico. Primeiro, acho que ela falou no podcast, né, que ela teve o diagnóstico, tá, com uma neurologista que entende de autismo de adultos. E, e aí ela contou isso no podcast e depois isso aí, né, como ela é uma artista conhecida, renomada, né, isso aí espalha e a informação ganhou volume, tá? E eu assisti, né, a entrevista aqui, eu não assisti a reportagem do Fantástico, né, não vi o podcast, tá? Eu só vi aqui essa reportagem que está na tela aqui do G1 de 7 minutos, né? Não sei se foi a reportagem inteira, mas, né, eu vi ela falando, explicando a situação dela. E eu acho que interessante que a palavra que foi colocada ali, tá? É uma palavra muito importante, principalmente para quem é nível 1 de suporte, tá? E por isso que é difícil, né? E depois até tem um outro vídeo aqui embaixo que eu achei até interessante ele sair na sequência quando eu digitei lá, né? G1 Autismo Sabatella, que é um aqui do Luna Aba, né, pessoal? Que é um canal, né, bem também conhecido, respeitado sobre a questão do autismo, aonde ele discute, né, se o diagnóstico da Letícia Sabatella ele não é uma banalização do autismo, né? Eu achei interessante assistir o vídeo dele, eu gostei, eu acho que ele fez a colocação correta das coisas, né? Ele demonstrou essas dificuldades, né? E dessas dimensões que são diferentes, né? Por ser hoje o campo do que se diz, né, do TEA, do que se diz que é, né, transtorno do espectro autista, ser amplo, amplo no sentido que ao você comparar, né, os sintomas, a qualidade de vida de uma pessoa de nível suporte 1 com uma pessoa de nível suporte 3, realmente são universos totalmente diferentes. Mas eu achei interessante a colocação dele de que, apesar de serem universos totalmente diferentes, né, isso não quer dizer, né, que apesar da gravidade do nível de suporte 3, da dificuldade, do sofrimento que isso gera para a pessoa e para quem, né, para os seus cuidadores, isso não quer dizer que no nível 1 isso também não esteja presente, talvez num menor grau, né? Mas há questões que, né, não são banalização. Há questões que estão presentes e que causam prejuízo, principalmente social, um prejuízo de convivência, um prejuízo de oportunidades, uma limitação, né, de possibilidades de oportunidades, né, de alcance na vida de quem, né, tem, né, um correto diagnóstico no nível 1 de suporte do TEA. Então existem essas limitações e ele coloca bem aqui, tá? Que por vezes, né, quem está ali exposto, né, à questão do nível 3 suporte, olha para o nível 1 e fala, não, aquilo não é autismo, né? Autismo é o que eu vivo aqui, né, com uma pessoa que está no nível 3, com todas as dificuldades, com todos, né, o sofrimento que essa condição gera. Né, mas aqui olhando, tá, pessoal, enquanto, né, alguém que teve um diagnóstico tardio também, né, de autismo no nível 1, suporte, tá, tardio, porque na minha época ninguém nem sabia o que era isso, e olho como houve também, no meu caso, assim que eu tive o diagnóstico no ano passado, faz um ano agora o diagnóstico, uma sensação libertadora. Então aquelas palavras que ela colocou ali é interessante porque é a mesma sensação que eu tive e é a mesma sensação que eu percebi
em outras pessoas, que até já fiz vídeo aqui, já mostrei, que aquela senhora lá da BBC de Londres, que foi diagnosticada depois dos 60 anos de idade, porque é uma sensação libertadora. Ela é libertadora, porque você entende coisas, entende dificuldades, entende coisas que no passado não deram certo, coisas que não avançaram, sonhos perdidos, relações humanas perdidas, por dificuldades de você não saber o que era e a pessoa que estava ali próximo de você, ao se relacionar com você, achar que você, na verdade, é uma pessoa antipática, uma pessoa agressiva, uma pessoa rígida, inflexível, uma pessoa estranha, né? Neuroatípica, mas neurotípico hoje, né? O que era neurotípico há 5 anos atrás? Nem existia, ninguém nem falava esse termo. Então é muito interessante ver isso, né? E contextualizar e tentar dar uma contribuição aqui. E eu sempre falo isso, acho que nos vídeos anteriores eu falei, é muito difícil, né? Principalmente aqui que eu tento falar dessas questões, né? Das pessoas de nível 1 de suporte, do hiperfoco enquanto uma qualidade, né? Que pode nos levar além, que pode nos permitir uma realização. Para mim foi assim, eu acredito que para Letícia Sabatella foi assim, né? Você usar o hiperfoco para você, né, superar as suas limitações, né? Para que de alguma maneira aquilo compense as limitações que você tem. E o hiperfoco, então, enquanto saída para isso, e por isso chamar até, né, esse pequeno canal aqui de autismo de alto desempenho. O que realmente, né, quando, né, se vier uma pessoa aqui que, né, que acompanha, né, e tem aí, que cuida de alguém no nível 3 de suporte, vai achar um absurdo, vai achar né, um despropósito. E realmente, eu reconheço isso, reconheço que são universos diferentes. E o autismo de alto desempenho não consegue atingir, infelizmente, né? Não alcança, né? Porque, né, existem limitações, né, que não tem como ser superadas. E existem, né? Só que existem limitações também no nível 1 de suporte que tem grande dificuldade, né, de ser superado. E eu acho que não vão ser superadas. Tem coisas que quando você chega na idade dela, você tem 52 anos, eu fui diagnosticado com 49 anos, que você não muda mais. Né? Aquilo já está arraigado em você, aquilo já faz parte de você. Agir daquela maneira já é uma estratégia de sobrevivência e adaptação que você criou para ter um conforto existencial daquela maneira. Então, dificilmente você vai conseguir, né, modificar aquilo. Você vai sim ter essa sensação libertadora que ela coloca aqui. Eu acho isso muito legal. O que você vai poder fazer é entender como é que você funciona, né? Tentar comunicar isso para evitar mal-entendidos, né? Falhas de comunicação, conflitos desnecessários. E mais por outro lado, você vai ter que ter, né? Aí entender que há coisas que não vão mudar, né? Isso é uma talvez, tá, pessoal, uma das coisas que eu tenho percebido nesse primeiro ano de diagnóstico, né? Que a gente, quando tem o diagnóstico, a gente tem essa sensação de alívio, de libertação, mas com o tempo a gente acaba percebendo que existem coisas que não vão mudar. E daí dá um pouco, assim, entendeu? De dificuldade de lidar com essas situações, porque você percebe que existem certos limites que estão ali e que por mais que você entendeu que eles existam, eles vão continuar ali, né? Então eu acho que é interessante, né? Queria fazer minha participação aqui. Acho que não é banalização. Esse vídeo aqui do Luna Aba, gente, eu recomendo que vocês assistam. Eu acho que ele desmonta, né, vários problemas até que existem dentro da própria comunidade, né, das pessoas aí, né, dos simpatizantes e dos que têm familiares, né, com pessoas no Terra, né. Então ele desmonta aí esses conflitos que existem, né, de percepções de realidades diferentes, de situações diferentes, né, e que quando você está diante, né, de uma severidade que não é, né, o caso do nível 1 de suporte,
Você olha e talvez fale, poxa, mas aquilo ali não é autismo, né? Mas será que não é? E aí eu acho legal que ele coloca aqui, será que você realmente está vendo como é que é conviver com a pessoa, como é que é a vida dela, quais são as limitações dela, tudo que ela teve que fazer para conseguir sobreviver, se equilibrar, né? Se manter em contato, em convívio social? Será que você está vendo isso? E será que isso é igual? Né? Será que essa pressão, esse peso das coisas, essa dificuldade é a mesma do que pessoas que não estão no espectro? Então essa é uma reflexão válida, né? Que deve ser colocada e que eu acho importante a gente sempre estar clareando isso, né? Colocando e deixando assim, tentando pacificar, né, a comunidade a partir do entendimento de que as diferenças existem, tá? Mas que isso não exclui, né? E não transforma, né, em banalização algo, não é modinha, né? Na minha época não tinha diagnóstico, então como é que é modinha? Se não existia nada, ninguém entendia nada sobre isso. Qual que é a modinha, né? Na verdade, se você pegar aqui 10 anos para trás, o que existia? Então, e todas essas pessoas, né, do passado, né? Eu sou de 73, mas as pessoas de 83, de 93, de 2003, são pessoas que, gente, agora a gente pode falar que em 2023 as coisas estão bem mais claras. Mas volte 10 anos para 2013, volte para 2003. Volte para 93. Agora volte para 83. Né? Que é quando eu tinha 10 anos. O que existia nessa época? Né? Ah, é uma criança tímida, uma criança que não gosta de conversar, é uma criança cheia de, né, de tique, é uma criança cheia de mania, é uma criança que se isola, né? Sofre bullying, mas tudo bem, ninguém nem sabia o que era bullying nessa época também. Então tudo isso tem que ser colocado, né? E aí a gente tem que respeitar situações individuais, principalmente dos tardios, tá, gente? Eu falo aqui enquanto um tardio, porque eu acho que realmente, para ela, na vida dela, isso deve ter trazido um alívio, ter tirado uma carga de muita e muita coisa, uma ressignificação de muita e muita coisa do passado, né? Coisas que, perdas no caminho, que a gente não gostaria de ter sofrido, que a gente gostaria que tivessem sido diferentes. Então eu acho que isso que é importante ficar registrado aqui, tá? Para que a gente tenha, né, um pouco mais de empatia por todas as situações, né, dentro do espectro, tá bom? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.